Muito bem. Então, nós vamos dar sequência à leitura do Naming a Necessity, ou Nomear a Necessidade, do Saul Kripke. Estamos ainda na primeira palestra, né? E estamos lendo e comentando esse conjunto de palestras, no nosso caso aqui presente, ainda a primeira palestra, proferida pelo professor Saul Kripke, né? Como base, como vamos dizer assim, uma introdução à sua teoria da semântica modal, tá? A sua semântica modal. Então, esse é o objeto da nossa investigação nesses dias. Okay? Então, bem, nestas palestras, diz o professor Kripke, defenderei de maneira intuitiva que os nomes próprios são designadores rígidos, porque apesar de o nome Nixon poder não ter sido presidente, não se dá o caso de que ele pudesse não ter sido Nixon. Então, claramente, o fato de Nixon ter sido presidente é um argumento contingente. Mas ele não poderia ser outro senão ele próprio. E a melhor forma de apresentá-lo é pelo seu nome próprio, Nixon. Por isso, Nixon, embora pudesse ter sido chamado por outro nome, ele não o fora. E por que não o fora? Bom, ele é Nixon, né? E ele não poderia ter sido outro senão o Nixon. Essa é a ideia. Aqueles que defenderam que, para darmos um sentido à noção de designador rígido, teríamos de primeiramente dar sentido à noção de critérios de identidade transmundial, inverteram as posições da carroça e dos bois. É porque podemos referir Nixon rigidamente e estipular que estamos a falar daquilo que lhe poderia ter acontecido a ele, em certas circunstâncias, que as identificações transmundiais não levantam qualquer problema em tais casos. Nós vamos ver agora na sequência o que significa isso, tá? Identificações transmundiais, ok? Bem, a tendência para exigir descrições puramente qualitativas das situações contrafactuais, tá? Tem muitas origens. O que é um contrafactual? Um modelo mental contrafactual. É um modelo hipotético. Portanto, é um modelo produzido pela imaginação humana, um modelo irreal, portanto, em que nós temos uma relação condicional. Dada uma situação, se segue outra situação. Temos um antecedente e um consequente. Normalmente, o modelo contrafactual é pensado dentro dos condicionais, dentro dos modelos mentais condicionais. É assim que os contrafactuais são vistos. Okay? Então, o pensamento contrafactual é uma descrição puramente qualitativa, segundo alguns, né? Porque, em tese, segundo esses, um pensamento contrafactual não poderia ter, vamos usar aqui um vocabulário escolástico, não poderia ter ato de ser. Tá? Não poderia ter ato de ser, não poderia ter uma forma de vida e existência concreta. É uma coisa puramente imaginável. Tá? Uma hipótese irreal, portanto. Okay? Não fática, mas contrafáctica. Bom, tem muitas origens a tendência para exigir descrições puramente qualitativas de contrafactuais. Uma delas talvez seja a confusão entre o epistemológico e o metafísico, entre o a priori e o necessário. Tá? Se uma pessoa identificar o necessário como o a priori e pensar que os objetos são nomeados por meio de propriedades que os identificam de maneira única, poderá pensar que são as propriedades usadas para identificar o objeto, que, sendo conhecidas a priori, têm de ser usadas para identificar em todos os mundos possíveis, para descobrir qual dos objetos é Nixon. É como se a mesma coisa tivesse algumas propriedades, né, que permitem dizer que ela é ela mesma em qualquer lugar. Tá? E o fato de nós reconhecermos que
algumas propriedades são atinentes a um determinado objeto, né? Segundo algumas correntes, é algo que demandaria um juízo anterior, um juízo a priorístico sobre qualquer relação experimental que nós tenhamos com esse objeto. Tá? Então, alguns desses dizem assim, que alguns princípios são a priori e são necessários. Tá? Essa é a tendência aristotélica e escolástica. Os escolásticos sustentavam isso, tá? Okay? Com base na lógica aristotélica, com base nos analíticos. Né? Muito bem. Então, nessa ótica da lógica antiga, né, existem certos princípios que são conhecidos de modo evidente, de modo anterior a qualquer relação experimental. Tá? Ok? Então, muito bem. Se uma pessoa identificar o necessário com a priori, continua ele, eu já tinha lido aqui, mas vamos repetir, não tem problema, e pensar que os objetos são nomeados por meio de propriedades que os identificam de maneira única, tá? Poderá pensar que são as propriedades usadas para identificar o objeto, que, sendo conhecidas a priori, né, essas propriedades, têm de ser usadas para identificar em todos os mundos possíveis para descobrir qual dos objetos é Nixon. Então é mais ou menos assim. Nós queremos ver Nixon em todos os mundos possíveis. Nixon tem certas propriedades que fazem com que ele seja ele e não outro. Para que nós identifiquemos essas propriedades em Nixon, seja em qualquer mundo possível, será necessário que nós tenhamos uma ciência prévia dessas propriedades. Então, a ciência prévia dessas propriedades é a condição mediante a qual nós conseguimos identificar Nixon como ele. Algumas correntes defendem isso. Tá? Agora ele vai contra-argumentar. Contra isso, repito, em geral, numa situação contrafactual, as coisas não se descobrem. As coisas se estipulam. Tá? Quer dizer, um contrafactual não é uma coisa que nós descobrimos. Como nós descobrimos um fato. Tá? Como nós descobrimos, sei lá, o comportamento de uma planta. Tá? O fenômeno de um elemento da natureza. Ou coisa semelhante a isso. No contrafactual, nós não fazemos isso. Nós conjecturamos. Nós estipulamos. Então, contrafactual é uma hipótese. Tá? Então, toda hipótese está, digamos assim, menos ancorada na capacidade de descoberta e mais ancorada na capacidade de formulação. Tá? Ela é uma formulação. 2. Os mundos possíveis não têm de ser dados de maneira puramente qualitativa, como se estivéssemos a olhar para eles através de um telescópio. Ele está dizendo, os mundos possíveis não são dados assim como se nós vislumbrássemos eles de modo qualitativo, tá? A partir das suas qualidades. E veremos daqui a pouco que as propriedades que um objeto tem em todos os mundos contrafactuais nada tem a ver com propriedades usadas para identificá-lo no mundo atual. Isso aqui é problemático. Quer dizer, alguém que esteja de carne e osso na nossa frente, que nós possamos dizer assim, esta pessoa de carne e osso que está na minha frente tem certas propriedades. Eu identifico essas propriedades e, bem, essas propriedades são dela. É assim que nós fazemos quando pensamos nos mundos possíveis? A resposta dele é no way. Não. Não se dá da mesma maneira aquilo que nós fazemos aqui no mundo dos factuais daquilo que nós normalmente fazemos na semântica dos contrafactuais. Tá? Professor? Carlos. Desculpem a voz aí, eu tô vindo de uma gripe horrorosa aqui, mas estamos aí.
Pelo menos online assim não passa, né? Professor, o senhor estava falando anteriormente de que os contrafactuais não são descobertos como são os fatos, né? Então, os fatos são passíveis de serem descobertos. Já os contrafactuais, não lembro exatamente a tua palavra, mas é tipo assim, ele é mais uma conjectura, uma coisa assim que nós... mais do campo da imaginação, né? O meu problema nisso é com a ideia de que as coisas do mundo efetivo nós podemos descobri-las. Para mim, a palavra descobrir, até pensando a figura por trás, né? Tem algo coberto, que a gente tira a cobertura e a gente vê a coisa como ela é de fato, né? Como ela é realmente, assim. Isso daí me parece muito forte, porque a gente vê, por exemplo, que as ciências antigamente se achava. O que eu quero dizer com antigamente? Por exemplo, Kant e Hegel falavam das ciências que elas descobriam as coisas definitivamente. Então eles diziam, olha, com Galileu a, a, a Galileu? Não, desculpem, como é que chamam as geometrias? Euclides. Com Euclides, a geometria estava descoberta para todo sempre. Acabou. Aquilo é a verdade geométrica. Mas depois vieram as geometrias não euclidianas. Eles pensavam, olha, com Newton acabou a física. Ali está a verdade da física. Mas depois veio, por exemplo, a física quântica, que parte de outros pressupostos, etc. E muda o paradigma, né? Enfim, então me parece que é exagerado a gente falar que a gente descobre no nosso mundo efetivo a realidade última das coisas como fatos, né? Tem toda a razão. E aí, nesse sentido, fica muito mais próximo do contrafactual. Ambos são, de certa forma, um pouco conjecturais. Sim. Não, o que talvez eu não tenha me expressado bem, tá? Junto com o Crick. O que se chama aqui de descoberta é menos no sentido de uma descoberta definitiva sobre a qual não há mais nenhuma dúvida e há um grau absoluto e máximo de certeza. Não é isso. Mas é a descoberta no sentido de que o mundo dos fatos está aberto a descobertas. É nesse sentido. Ou seja, os fatos estão abertos para que a ciência possa debruçar-se sobre eles. E quando se fala em descoberta, é menos, ou seja, isso se coloca assim, menos porque a ciência descobre definitivamente algo e mais porque a ciência lança sobre esse algo um juízo de probabilidade. A diferença é que aqui o mundo dos fatos está aberto a ser descoberto. Ao passo que nos contrafactuais, o que se faz é conjecturar, mesmo que esta hipótese contrafactual tenha semelhança com os fatos, ou valha-se de certos elementos fáticos para configurar a hipótese contrafactual, esta hipótese contrafactual em si, ela não é fática, por definição. Então, aqui a descoberta não se dá como uma, digamos assim, um ato definitivo, né? Então, logo eu aplico um método, eu consigo chegar no objeto e está tudo certo. Não, não é isso, né? É muito mais que no mundo dos fatos existe essa abertura, ao passo que nos contrafactuais existe uma conjeturação, né? São modelos epistêmicos diversos, é mais nesse sentido. O problema é menos ontológico e mais epistemológico. Percebes? Muito bem. Então, os contrafactuais nos trazem esse enorme desafio, né? Quer dizer, de novo ele, né? As propriedades que são usadas para identificar uma coisa, um objeto, no mundo factual, nada tem que ver com as propriedades que se usam para pensar, né, um determinado objeto nos mundos contrafactuais. Né? Porque a semântica é diversa. Tá? Eu mesmo escrevi agora recentemente, até aqui, antes de abrir a sala, eu estou aqui, enfim, me debruçando sobre um artigo, tá, que eu vou
um paper que eu vou apresentar agora em Roma, sobre a questão dos mundos deônticos, né? Mundos deonticamente consistentes, né? A semântica deôntica e a semântica modal, as diferenças, e como nós vislumbramos diferenças semânticas dentro da lógica deôntica com condicionais contrafactuais, né? Por exemplo, todo o problema da inferência ilícita e da falácia naturalista nesse assunto, né? Esse é um tema que aparece aqui dentro de cheio, tá? Então, esse, de fato, assim, a lógica dos contrafactuais é um tema que apresenta muitos desafios epistêmicos para nós, para a lógica hoje em dia, né? E aqui é um campo muito bacana a ser explorado, tá? Muito bem, então sigamos. Agora nós vamos entrar no que ele, né, chama de identificação transmundial, tá? O problema da identificação transmundial tem algum sentido? É simplesmente um pseudo-problema? Parece-me que podemos dizer o seguinte a seu favor. Embora a afirmação de que a Inglaterra combateu a Alemanha em 43 talvez não possa ser reduzida a nenhuma afirmação acerca de indivíduos, né? Então, mesmo assim, num certo sentido, não se trata de um fato novo e adicional relativamente à coleção de todos os fatos acerca das pessoas e do seu comportamento ao longo da história. Tá? Veja que tarefa complexa é a de um historiador, né? O historiador vai ter que selecionar os fatos e narrar dentro de um horizonte de limite, né? Tá, mas essa narração vai abarcar a totalidade dos indivíduos naquele tempo, naquele momento? Claro que não, né? Seria impossível narrar todos os comportamentos de todos os indivíduos, em todos os horários, todos os tempos, né? O fulano de tal, no dia tal de 1900, né, do exemplo aí, 43, tá? Acordou às 7 horas da manhã e fez isso, às 8h15 ele fez... Não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, o que leva a essa seleção de fatos, né? E veja que problema é isso. Então, o quão as nossas afirmações estão distantes do mundo dos fatos. Tá? O mundo dos fatos é muito maior, muito mais complexo e muito mais amplo do que qualquer linguagem possa ser capaz de expressar. Tá? Então, o grande sonho, vamos dizer assim, entre aspas, da filosofia analítica é o quê? É a descrição empírico-verificacional de todos os dados em relações de causa e efeito ou relações de transformação de um objeto relativamente ao seu próprio estado. Então, o objeto era assim, às 7 horas da noite ele ficou assim, às 8h15 ele agora é desse modo, às 9h50 ele já é assim. É claro que isso é impossível, né? Então, nós temos que lidar com afirmações de ordem geral. Tá? Afirmações de ordem geral. Toda afirmação da linguagem necessariamente é de ordem geral. Tá? Então, veja assim. Não é simplesmente... Parece-me que podemos dizer o seguinte, por favor. Embora a afirmação de que a Inglaterra combateu a Alemanha em 43 talvez não possa ser reduzida a nenhuma afirmação acerca de indivíduos. Tá? Por quê? Porque eu estou falando nações, né? Uma nação combateu a outra nessa data, ok? Mesmo assim, num certo sentido, não se trata de um fato novo e adicional relativamente à coleção de todos os fatos acerca das pessoas e de seu comportamento ao longo da história. O sentido no qual os fatos acerca de nações não são fatos novos e adicionais relativamente aos fatos, né, acerca das pessoas pode ser expresso observando que uma descrição do mundo que mencione todos os fatos acerca das pessoas, mas que omita os fatos acerca das nações, pode ser uma descrição completa do mundo, da qual se seguem os fatos acerca das nações. Vamos supor que eu descrevesse todos os fatos de todas as pessoas da Alemanha e da Inglaterra no ano de 1943. Okay? Uma descrição completa da realidade. Okay? Faria sentido falar a Inglaterra combateu a Alemanha em 1943? Seria compreensível se eu só narrasse os concretos, as pessoas, os indivíduos concretos e as suas relações com a matéria.
e eu dissesse, a Inglaterra combateu a Alemanha em 43, seria compreensível isso? Ou estaria dentro dessa descrição do mundo? O que é a Inglaterra, o que é a Alemanha? Em outras palavras. Percebe? Porque se nós visitarmos esses supostos lugares, nós veremos a Inglaterra ou nós veremos pessoas que estão sob uma superfície, né? E dentro dessa superfície existem edificações, ok? E essas pessoas se movimentam e existem objetos que se movimentam, por exemplo, ônibus, carros, etc., bicicletas, ok? O que existe? Se nós levarmos a ferro e fogo isso, as últimas consequências do projeto do empirismo lógico, existe Inglaterra e Alemanha? Existe 1940, 43, ou seja lá que ano? Claro que isso aqui é uma postura ceticista radical, né? Ok? De igual modo, talvez os fatos acerca de objetos materiais não são fatos novos e adicionais relativamente aos fatos acerca das moléculas suas constituintes. Opa, agora o problema ficou mais complexo ainda. Por quê? Porque se eu fosse falar de rigor, para ser mais preciso com a realidade fática, eu não poderia narrar os indivíduos, nem os carros, nem a superfície. Eu teria que narrar o comportamento e a quantidade das moléculas. Mas isso é possível? Isso é possível? Né? É possível verificar a totalidade da quantidade de moléculas que compõem os organismos? Professor, Claro, um parêntese super rapidinho, não quero ficar atrapalhando muito. imagina. Mas pois é, né? Os objetos no Tractatus do Wittgenstein, que nós já vimos, né, em outro semestre, às vezes podem passar a impressão de serem como que átomos, né? Porque são objetos, os nomes ali do Tractatus se referem a objetos simples. Então, o que é um objeto simples, indivisível? Parece ser um átomo, né? É uma uma... coisa. Só que daí, claro, também tem aquela leitura de que ele pode estar sendo menos fisicalista e mais fenomenalista, né? Sabes que eu estava vendo aquele livro do Bertrand Russell, sobre a filosofia do positivismo lógico. Uhum. E ali ele explica rapidamente, tem um capítulo que é sobre, não é sobre tractatus, mas ele fala que ele é sobre conversas que ele teve com Wittgenstein, coisas que ele aprendeu com Wittgenstein ali próximo do Tractatus. E ele dá uma explicada, assim, basicamente naquele conteúdo como se fosse do Tractatus, e no final tem alunos fazem perguntas, daí tem perguntas e respostas, perguntas dos alunos e respostas dele. E um dos alunos pergunta assim, pô, mas e esses objetos, como é que são esses objetos, tal, né? E ele fala, não, para mim os objetos são coisas do âmbito fenomênico, só que mesmo essas coisas elas duram muito pouco, porque a nossa percepção do objeto daqui a um pouco já mudou, né? Uma coisa meio está em devir, né? Então é difícil o objeto ter uma estabilidade. Então ele fala muito claramente, o Bertrand Russell, para mim, um objeto, nós podemos falar sobre um objeto durante 30 segundos, 1 minuto. Depois disso, o objeto já se esvai. E daí nós já estamos falando de outra coisa. Então, tu olha essa fluidez do objeto, né? Se a gente fosse de rigor, por que 1 minuto, né? Poderia ser 1 milésimo de segundo. Não é isso? É tremendamente arbitrário igual, né? Totalmente arbitrário. Tudo é arbitrário, né? Se a gente for tomar, assim, o fisicalismo como o padrão central da descrição do mundo, tudo é arbitrário. Toda e qualquer constatação será necessariamente arbitrária. Né? Então, veja a dificuldade que nós temos aqui nesse caso. Né? Então, os fatos acerca das moléculas são os constituintes. Podemos, então, perguntar, dada uma descrição de uma situação possível não atualizada em termos de pessoas, se a Inglaterra ainda existe nessa situação, ou se uma certa nação, descrita, por exemplo, como aquela em que alguém vive, Jonas vive, que existiria nessa situação é a Inglaterra. De igual modo,
Dadas certas vicissitudes contrafactuais na história das moléculas de uma mesa, M, por exemplo, podemos perguntar se a mesa existiria nessa situação ou se um certo agregado de moléculas que nessa situação constituiria uma mesa constitui a mesma mesa M. Em todos esses casos, procuramos para certos objetos particulares, critérios de identidade ao longo dos mundos possíveis que sejam dados em termos dos critérios para outros objetos particulares mais básicos. Então, objetos que são, digamos assim, mais próximos do indivisível. A molécula é mais próxima do átomo do que a mesa ou do que a Inglaterra. Tá? É como se a gente tivesse aqui um círculo de amplitude, né? Um fenômeno assim de latência, em que nós vamos do mais indivisível, que é o átomo, do átomo para a molécula, do conjunto da molécula para o conjunto de moléculas, do conjunto de moléculas para uma entidade como a mesa, da mesa para um âmbito mais amplo, até chegarmos numa, exemplo, nação, ok? Ou mundo, em última análise. Tá? Então vejam isso aqui. Se as afirmações acerca das nações não são redutíveis às afirmações acerca de outros constituintes mais básicos, tipo assim, a afirmação sobre a Inglaterra não se reduz ao conjunto de átomos e moléculas que estão presentes nela. Tá? Vamos supor que eu dissesse assim, ó, existe X trilhões de moléculas e existem Y trilhões de átomos que compõem uma região localizada na latitude tal, tarará, com a delimitação de tantos hectares, tarará, percebe? Que tem sei lá, um fenômeno climatológico assim assado, e ali tem um conjunto tal X, né, de átomos e Y de moléculas, ou vice-versa. Isso descreve a Inglaterra. A Inglaterra poderia ser descrita a partir dessa visão mais redutível, no sentido de descrevê-la a partir dos seus objetos indivisíveis e próximos, como as moléculas, do que é indivisível? Esse é o ponto. Tá? É uma questão mereológica, né, professor? É uma questão de que está pondo que o todo não é redutível à soma das suas partes, né? Não se reduz à mera soma das suas partes. Esse é o ponto. Né? Quer dizer, por quê? Porque se as suas partes estão em movimento constante, essa perspectiva do devir, né, será necessário um padrão na linguagem que tome dentro do devir alguma estrutura permanente. Pensemos assim. Então, essas afirmações gerais, elas vão desempenhar essa função significativa de significar o constante no que não é constante. Se a gente olhar só para o fático, não tem constância. Tá? Mas se nós olharmos para a imagem transcendente presente na linguagem, há uma constância dentro do que é inconstante. Vamos chamar assim. Ok? Então, se as afirmações sobre a Inglaterra não são redutíveis às afirmações acerca de outros constituintes mais básicos, se existe alguma textura aberta na relação entre elas, dificilmente podemos ter esperança de fornecer critérios de identidade seguros e invariáveis. Tá? Apesar disso, em casos concretos, talvez sejamos capazes de dizer se um certo agregado de moléculas constituiria ainda M, embora, em alguns casos, a resposta possa ser indeterminada. Julgo que considerações desse gênero se aplicam também ao problema de identidade ao longo do tempo. Também aqui nos costumamos preocupar com a determinação, com a identidade de um objeto particular complexo em termos de outros mais básicos. Por exemplo, se substituirmos várias partes de uma mesa, continuamos a ter o mesmo objeto? Tá? Ok? Eu tiro, sei lá, os pés da mesa. Corto, né, a mesa no meio.
Continua sendo uma mesa? Quer dizer, os elementos, as partículas indivisíveis continuam ali nas coisas. E se eu juntar, e aí? Vai ser a mesma coisa? Ou não? Navio de Teseu, né? Pois é, exatamente. Como é que eu vou garantir, né? Qual é a garantia? Tá? Então, tudo isso apresenta enormes dificuldades para o que nós chamamos de identidade. Porque, nesse caso, continuará sendo o mesmo ou não? Quer dizer, dizendo de uma outra maneira, qual é o poder que átomos e moléculas têm de transformar a coisa de tal modo que ela perca a sua identidade? E, portanto, já não seja mais a mesma num mundo possível, num outro mundo possível. Tá? Ok? Vamos ler aqui a nota, né? Há aqui alguma vagueza. Se substituíssemos um pedaço ou uma molécula de uma dada mesa por outro pedaço, não teríamos problemas em afirmar que a mesa é a mesma. Mas se houvesse demasiados pedaços diferentes, parece que teríamos uma mesa diferente. O mesmo problema se pode colocar, como é óbvio, a respeito da identidade ao longo do tempo. Quando a relação de identidade é vaga, pode parecer que não é transitiva. Uma cadeia de identidades aparentes pode gerar uma aparente não identidade. Então, olha o que ele está dizendo aqui, gente. Quando a relação de identidade é vaga, pode parecer que não é transitiva. Tá? Por exemplo, qual é a identidade da Inglaterra? Tá? Quer dizer, as coisas dentro do suposto território, dentro da suposta fronteira da Inglaterra, se transmutam. Átomos, moléculas, as propriedades da matéria e assim por diante. Tá? Mas continua sendo Inglaterra? Bom, do ponto de vista da linguagem, continua sendo Inglaterra. Então, esse aspecto transitivo parece não afetar a relação de identidade no tempo. Tá? Ainda que uma cadeia de identidades aparentes pode gerar uma aparente não identidade. Tá? Podia aqui ser útil dispormos de uma noção do gênero da de contraparte. Assim, as implicações filosóficas que tem a de Luz. Luz é o grande lógico modal anterior a Kripke, tá? Que fez vários sistemas de lógica modal, os sistemas de Luz. Tá? Muito bem. Semelhança, mundos como países estrangeiros, etc. Poderíamos dizer que a identidade em sentido estrito só se aplica aos particulares, moléculas, e que aos particulares por ele compostos, isto é, as mesas, se aplica a relação de contraparte. Então, o que é identidade em sentido estrito? Resposta: composto de moléculas. Qual é a contraparte dessa noção de identidade em sentido estrito? Okay? São os particulares por eles compostos. No caso, as mesas, né? É o exemplo que ele traz aqui. Então, a mesa, que é o composto, corresponde à contraparte disso que é a identidade em sentido estrito, nesse modelo aqui. Podemos, então, declarar que a relação de contraparte é vaga e intransitiva. Quer dizer, quanto mais a gente se aproxima das moléculas, mais a noção é transitiva e concreta. Quanto mais nós nos aproximamos da contraparte, mais ela é intransitiva e vaga. Por que vaga? Porque nós não sabemos quantas moléculas tem ali. Por que intransitiva? Porque ela tem mais persistência na referência da linguagem. Por exemplo, eu pego essa mesa aqui sobre a qual eu estou apoiando o computador e as coisas. Tá? Tem uma mesa aqui embaixo. Quais os elementos químicos que interagem neste objeto? E quantos são eles? Eu não tenho a menor ideia de quantos são eles. A quantidade, não tenho, não sei dizer. Quantas moléculas tem nessa mesa? Ok?
Mas eu sei dizer que isso é uma mesa, e vocês são capazes de entender o que é uma mesa. Se eu chegasse para vocês, pessoal, o computador está apoiado sobre X moléculas. Vocês diriam, o que deve ser isso, né? Por quê? Porque quanto mais próximo do concreto, mais próximo do mutável. E o que faz a afirmação de identidade em termos, em noções vagas? À custa do fisicalismo, à custa da concreção, toma-se um termo vago para tornar constante o que na realidade física é inconstante. Então, para que eu possa referir alguma coisa que está no puro devir, eu preciso ter um elemento de consistência semântica. Que elemento de consistência semântica é este? Um termo vago. Como mesa. E o termo vago é tomado no lugar daquilo que deveria ser, ou seja, o conjunto de moléculas de número X, que eu não tenho a menor ideia de como são. Ok? Então, a identidade de sentido estrito é a molécula. Aplica aos particulares. E aos particulares por eles compostos, às mesas, se aplica a relação de contraparte, no caso aqui. Podemos, então, declarar que a relação de contraparte é vaga e intransitiva. Mas é utópico acreditar que chegaremos alguma vez ao nível de particulares básicos últimos, para os quais as relações de identidade nunca são vagas, não havendo por isso o perigo da intransitividade. Ou seja, é um sonho chegar no número de moléculas dessa mesa. Não vou chegar. E se eu passar a acreditar que eu serei capaz de chegar e passar a viver de acordo com isso, eu vou enlouquecer. Eu me tornarei daqueles tipos de cientistas, os caras ficam totalmente obsessivos, né? Eles nunca conseguem resolver problema nenhum. Então a vida deles se torna uma obsessão permanente por algo que será impossível de ser realizado. Ok? Muito bem. Então, este perigo não costuma, só para terminar aqui, né? Para os quais as relações de identidade nunca são vagas, não havendo por isso o perigo da intransitividade. Este perigo não costuma, continua ele, surgir na prática, e por isso podemos, regra geral, falar simplesmente de identidade sem receios. Os lógicos não desenvolveram uma lógica da vagueza. Ou seja, os sistemas lógicos, desde a antiguidade, tá, eles trabalham com que tipo de objeto e atributo? Mesa ou conjunto de moléculas? Mesa, né? Eu não posso dizer assim, por exemplo, a mesa é o objeto sobre o qual o computador está. Esta mesa é um objeto sobre o qual o meu computador está apoiado, ok? Agora vamos substituir isso por uma outra variável proposicional. X, dado que X é o número exato de moléculas que agora, nesse instante T de tempo, estão aqui compostas, é o objeto sobre o qual o meu computador está apoiado. Os lógicos trabalharam mais com o primeiro ou com o segundo modelo ao longo da história? Com o primeiro, é óbvio. Só que sabe o que é interessante notar? Que não existe uma lógica da vagueza. Então a lógica tem de ter um caráter autorreferencial do ponto de vista semântico, sob pena dela desaparecer. Eu vou afirmar o valor de verdade dessa proposição. Esta mesa é o objeto sobre o qual o meu computador está apoiado. Verdadeiro ou falso? Se eu disser que o termo vago pode desempenhar uma função de significação verdadeira, ou seja, que eu posso tomar
o termo vago, o termo vago, mesa, como um substituto, uma variável proposicional que substitui uma outra variável proposicional, que nesse caso expressaria o conjunto de moléculas dentro deste objeto. Então, dada esta regra de substituição de variáveis proposicionais, que é uma regra da lógica proposicional, eu posso afirmar a verdade. Mas é a mesa ou é o conjunto de moléculas? A pergunta volta sempre. Por quê? Porque não há uma lógica da vagueza. Os sistemas lógicos estão constituídos sobre esta concepção de fundo, em que os termos vagos desempenham relações de identidade com as suas formas moleculares mais básicas e, portanto, são eles os objetos afirmados dentro de enunciados veritativos ou falsos. Tá? Veja que dificuldade nós temos aqui do ponto de vista semântico. Tá? Então, há aqui alguma vagueza. Se substituíssemos um pedaço, uma molécula de uma dada mesa por outro pedaço, não teríamos problemas em afirmar que a mesa é a mesma. Mas se houvesse demasiados pedaços diferentes, parece que teríamos uma mesa diferente. O mesmo problema se pode colocar, como é óbvio, a respeito da identidade ao longo do tempo. Quando a relação de identidade é vaga, ou seja, o conjunto de moléculas aqui pode já não ser mais o mesmo daqui a X minutos, pode parecer que não é transitiva. Uma cadeia de identidades aparentes pode gerar uma aparente não identidade. A mesa é uma identidade aparente, e se ela pode gerar uma não identidade, no sentido de que o conjunto das moléculas que aqui se compõem poderá, dada a sua transformação, gerar um outro objeto. Claro, o caso da mesa é muito improvável que isso aconteça, né? Aqui há, sei lá quantos, 1 ou 2 séculos, isso aqui vai começar a despedaçar, vai isso, vai aquilo, né? Certamente eu não estarei mais aqui. Agora, deixará de ser a mesa? Poderá se tornar outra coisa? Quais as coisas na natureza que têm uma escala de transitividade maior em relação a outras? Ok? Veja, um fisicalismo, uma postura cética e, ao mesmo tempo, fisicalista, apresenta enormes desafios semânticos para a lógica e para a epistemologia. A gente está vendo aqui. Professor, desculpa, eu não entendi muito bem o que é a escala de transitividade de uma coisa. Até onde ela pode ir ao transformar-se. Sem deixar a matéria de ser se transforma, então até onde ela pode ir, transformando-se. Claro, a mesa não vai acontecer, muito provável, mas em outros elementos da natureza ou da arte, do artifício humano, da criação humana. Como é que fica? Tá? Se eu pegar essa mesa aqui e botar na chuva, tá? O pessoal vai dizer, olha, tem que ter verniz, né? Pedir para algum colega que trabalha com marcenaria, dizer, o que eu preciso fazer para essa mesa resistir à chuva? Vai dizer, olha, acho que não vai resistir, cara. Pode aí, botar um verniz e tal, pode dar, mas chegará um momento que isso aqui vai ruir. Tá? Vai ruir. Então, o que a gente enxerga na natureza é a transição. Mas para referir a condição de verdade do mundo e, portanto, descrever o mundo, será necessário tomar isto que é puramente transitivo como se intransitivo fosse. Porque sem isso não há relação de identidade. E agora é um paradoxo isso aqui. Como é que a gente sai desse problema? Tá? Como é que a gente sai desse problema? Então, vamos continuar aqui na nota, né? Porque a nota é reveladora, essa nota. Quando a relação de identidade é vaga, pode parecer que não é transitiva. Uma cadeia de identidades, né? Como nós vimos, aparentes,
pode gerar uma aparente não identidade. Podia aqui ser útil dispormos de uma noção de gênero da de contraparte, mas sem as implicações filosóficas, já lemos, tá? Podemos dizer que a identidade em sentido estrito só se aplica aos particulares, e que aos particulares por eles compostos, isto é, às mesas, se aplica a relação de contraparte. Podemos, então, declarar que a relação de contraparte é vaga e intransitiva, mas é utópico acreditar que chegaremos alguma vez a um nível de particulares básicos últimos, para os quais as relações de identidade nunca são vagas, não havendo, por isso, o perigo da intransitividade. Este perigo não costuma surgir na prática, e por isso podemos, regra geral, falar simplesmente de identidade sem receios. Os lógicos não desenvolveram uma lógica da vagueza. Desculpem ler de novo, tá? Só para a gente fixar bem essas noções aqui. Ok? Bom, então a pergunta que fica para o próximo encontro é essa. Se substituirmos várias partes de uma mesa, continuamos a ter o mesmo objeto? Ponto de interrogação. Então, esse é o desafio que teremos para o próximo encontro, discernindo justamente o que o nosso autor traz aqui, que são noções muito, muito, muito interessantes do ponto de vista lógico e do ponto de vista também epistêmico. Beleza? Então, paramos na página 102, tá, pessoal? Semana que vem, página 103, eu vou colocar ali no nosso grupo. Só uma última, professor. Claro, por favor. Essa noção de vagueza me parece que é bem... que ele herda bastante da noção de semelhança de família em Wittgenstein, não? Muito. Olha, eu diria assim, eu não vou afirmar com certeza, porque não há uma prova definitiva disso, mas é quase a mesma coisa, né? Com certeza. Não tem como ser diferente. Assim como, por exemplo, a noção de particulares corresponde à noção de representação perspícua no primeiro Wittgenstein, né? Mesma coisa. Então, se isso é assim, não poderia também o termo vago não ser algo herdado da noção de família, né? E representação, portanto, em Wittgenstein. Tá? Com certeza. Me parece que sim. Eu tenderia a interpretar assim. Tá? Muito bem. Pausando então aqui a gravação.